Colatina surgiu no final do século XIX como um porto. O primeiro povoado se formou em torno do barracão de Santa Maria, construído para abrigar os imigrantes. Ponto de parada das embarcações e dos tropeiros, logo recebeu o nome de Vila de Colatina. Colatina Soares de Azevedo era esposa do governador do estado Muniz Freire, paulista e de família tradicional de São Paulo. Era considerada uma mulher de vanguarda pela vasta cultura. Colatina é conhecida como Princesinha do Norte, devido ao destaque na economia nos anos 50 e 60. Foi o maior produtor de café do mundo e destino de muitos imigrantes. Colatina também é conhecida como a capital capixaba da moda. Por causa das confecções, é uma das cidades mais empreendedoras do Espírito Santo. A homenagem à Dona Colatina trouxe muita prosperidade a este município. E a prosperidade chegou de trem em 1906, com a estrada de ferro Vitória Diamantina. Colatina chegou a se tornar capital do Espírito Santo por 33 dias. O setor industrial é forte até hoje, com mais de 400 empresas. O município está na rota dos grandes investimentos. O que fazer em Colatina? E hoje é dia de dar um tour aqui pela cidade, conhecer um pouquinho dos pontos turísticos, os atrativos aqui de Colatina. Essa é a Praça do Sol Poente. O nome é em homenagem ao pôr do sol da cidade, classificado pela revista americana Time, na década de 60, como um dos mais bonitos do mundo. Dentro da praça estão situados os símbolos remanescentes da estrada de ferro, como os prédios da antiga estação ferroviária e de um armazém biblioteca pública municipal, e ainda um antigo vagão de trem que funciona como sede da Casa do Artesão. Indo para a estação ferroviária de Colatina. Uma das coisas que marcaram muito a história do Brasil é a presença das ferrovias, que transportavam cargas e passageiros por várias partes do país. E aqui em Colatina não é diferente, né? A presença do trem, da linha férrea, se faz presente. Catedral de Colatina. Aqui também tem Cristo. O monumento do Cristo Redentor, localizado no bairro Bela Vista, é um dos maiores e mais belos cartões postais da Princesa do Norte. Na cidade de Colatina, vários morros em volta, ali o majestoso Rio Doce. E aqui o Cristo. A gente está bem aos pés do Cristo aqui de Colatina. Calçadão Beira Rio, perfeito para curtir em família, praticar esportes e se deliciar com bons restaurantes. Saindo de Colatina para Santa Teresa, Guapaba, distrito de Colatina, rodovia dos emigrantes, São Roque do Canaã, tem como principal fonte de renda o café. A colonização do atual município de São Roque do Canaã deu-se principalmente por imigrantes italianos. O nome do município se deu depois de um triste momento, quando uma peste assolou a região. A população recorreu à fé, pedindo cura a São Roque, santo protetor das doenças. Surgia, então, São Roque do Canaã. Rodovia Armando Martinelli. Santa Teresa, São João de Petrópolis. São João de Petrópolis, também conhecido popularmente como Barracão, é um distrito do município de Santa Teresa. De acordo com fontes históricas, o nome Barracão foi dado ao local por conta de uma estrutura construída às margens do rio Santa Maria do Rio Doce. Esse barracão abrigava os imigrantes que chegavam e precisavam de um lugar para repouso. São João é o padroeiro por conta da imagem do santo, trazida por um dos emigrantes. E o nome Petrópolis foi uma homenagem a Dom Pedro II, por ocasião da abertura da estrada para a demarcação dos lotes. E com isso, em 1874 foi denominada Barracão de São João de Petrópolis. Esse é o Mirante Vale do Canaã em Santa Teresa. Chegamos em Santa Teresa, cercado pelas montanhas da região serrana, é um dos mais importantes destinos turísticos do Espírito Santo, com cultura marcante, meio ambiente preservado, clima agradável e gastronomia são os principais atrativos de Santa Teresa. O município é o maior produtor de uva e vinho do Espírito Santo. Berço da colonização italiana no Brasil, teve sua história iniciada em 1874. E assim, em 17 de fevereiro de 1874,
chegava ao porto de Vitória o navio La Sofia, conduzindo 388 imigrantes italianos. No acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, existem centenas de documentos que testemunham esse importante fato histórico. Dentre eles está um ofício que mostra a existência de imigrantes na localidade em outubro de 1874. E com base neste documento foi publicada a Lei 13.617, de 11 de janeiro de 2017, que reconhece oficialmente a cidade de Santa Teresa como a pioneira da imigração italiana no Brasil. Conhecendo Santa Teresa, essa é a Praça Augusto Rusch, localizada na parte central da cidade. Foi construída no ano de 1936 e segue o traçado dos jardins europeus. Quem foi Augusto Rusch? Foi um renomado cientista brasileiro, conhecido como o pai dos beija-flores, fundador do Museu de Biologia Melo Leitão em Santa Teresa, até hoje o único centro de estudo dos beija-flores no país. E esse passeio por Santa Teresa está sendo bem família, para que os meus sobrinhos curtam bastante esse dia. Escolhemos um restaurante bem legal e vai ser um roteiro bem família. Essa é a Igreja Matriz de Santa Teresa. A igreja foi construída no local onde os primeiros imigrantes italianos rezavam em torno do quadro com a imagem de Santa Teresa d'Ávila, trazida da Itália por uma devota. Daí, a cidade ganhou o nome de Santa Teresa, devido a esta imagem. A igreja matriz foi construída pelos imigrantes italianos e seus sinos foram doados por Dom Pedro II. Bem, essa é a história que contam por aqui. Rua Coronel Bonfim Júnior, conhecida como Rua do Lazer, é o principal ponto turístico, pode ser muito bem confundida com uma vila italiana. É um conjunto arquitetônico muito rico e que hoje abriga um importante centro gastronômico da cidade, aliando diversão, requinte, música, arte e cultura. Circuito Caravaggio. É um circuito que reúne gastronomia, cultura, arte e belezas do Vale. Ele tem cerca de 14 quilômetros de estrada de chão batido, mas lembra que estamos em viagem com crianças? Então adaptamos um passeio para eles. O circuito é perfeito para curtir a dois também, e em família, é claro. A Rampa do Caravaggio, localizada a 11 quilômetros do centro de Santa Teresa, a Rampa Voo Livre do Caravaggio é uma das mais populares e desafiadoras rampas de voo livre do Brasil. Com cerca de 915 metros de altura e 300 metros de desnível, situada em uma região montanhosa deslumbrante. A rampa oferece uma vista panorâmica incrível do vale, proporcionando belas memórias aos visitantes, especialmente durante o pôr do sol. E assim finalizamos o dia no circuito do Caravaggio, com muita simplicidade, mas com o coração cheio de recordações lindas e inesquecíveis. Visite Santa Teresa, a terra dos beija-flores e a primeira colônia fundada por imigrantes italianos no Brasil. Se apaixone pelo Espírito Santo. De volta a Colatina e vamos desbravar a região São Pedro Frio, o distrito de Colatina que passa longe do calorão. Calmaria, clima bucólico e com muita mata atlântica, um dos pontos mais conhecidos é a Serra da Cangalha. O ponto mais alto de São Pedro Frio, com 670 metros, e a vista do mirante é espetacular, apesar de quase não encontrarmos este lugar. Acreditamos que a região tem um grande potencial turístico devido suas belezas naturais. Agora nos despedimos com essa imagem, e que é considerada um cartão postal do Espírito Santo, o frade e a freira.
Viaje pelo Espírito Santo e se apaixone.